da mocidade, é culto de jovens, então a minha mensagem tem que ser voltada para vocês. Não adianta dizer que é ungido de Deus, mas a tua mente não é controlada por Ele. Deus tem que possuir a tua mente. Não adianta se considerar ungido de Deus se a tua língua não é dominada ou você não domina ela. Não adianta, você é ungido, mas não tem controle. O Espírito Santo não está possuído por completo. Não adianta se sentir ungido de Deus se quando você sair daqui você não der testemunho lá fora de alguém que é literalmente dominado, controlado, possuído, dominado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. A permissão do pastor da igreja, fique de pé. Glória a Deus. Os jovens, irmãos. Aleluia. E se nós somos a geração de Davi, e antes de sermos usados por Deus, como Deus deseja nos usar, seremos confrontados diariamente por esta palavra. Eu quero convidar aqui à frente só vocês, que tem certeza, que tem convicção absoluta de que você é um escolhido de Deus. Só quem tem certeza. Se você não tiver, você pode ficar no seu lugar, você não vai me constranger com isso. Mas só vem quem tiver certeza. Os jovens que estão espalhados pela igreja, se você tiver certeza que você é um escolhido de Deus, eu chamar você. O que eu acho mais lindo em Deus e em sua palavra é que a mesma palavra que serve de martelo é a mesma que serve de alça. O mesmo Deus que nos bate é o mesmo Deus que vai lá e passa um óleo sobre as nossas feridas. Eu não conheço vocês. Estou os vendo hoje pela primeira vez. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus que você serve. Então isso já está de bom tamanho. Para que, Manuela? Para ter a convicção de que nesta cidade, de que nessa igreja, ou na igreja que você congrega, você será o Davi que Deus vai usar para marcar uma geração. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Mas ao fechar os seus olhos, eu queria que você derramasse o seu coração diante de Deus. E que você fosse muito sincero com Ele. Muito sincero com Deus. A ponto de chegar para Deus e confessar: Deus, eu ainda não estou me deixando controlar pelo teu Espírito como eu deveria ser controlada por Ele. Eu queria que você fosse sincero ou sincera com Deus e dissesse para Deus aquilo que você não tem coragem de dizer nem para o teu melhor amigo. Porque se a geração de Davi não é ser uma geração que nunca erra, não estamos longe disso. Se a geração de Davi, mocidade, é a geração que vai errar sim, mas quando errar, você vai ter o mesmo sentimento que Davi teve no Salmo 51. Senhor, contra ti pequei. E você vai dizer: não retires de mim o teu Espírito. Sabe qual é a grande diferença entre Saul e Davi? É que Saul peca, e ao invés de se arrepender do seu pecado, a Bíblia vai dizer que ele chega para o profeta Samuel e diz: Samuel, vem comigo, porque se eu voltar para a cidade sem você, o povo vai saber que eu não sou mais escolhido. Ele estava mais preocupado com a opinião dos outros do que com aquilo que Deus pensava sobre ele. Às vezes ficamos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós e deixamos de lado aquilo que
pensando de mim e de você, mediante os erros que cometemos. Feche os seus olhos. Existem jovens aqui que Deus está colocando no estreito. Existem jovens aqui, pastor Jacó, que Deus vai afastar de certas amizades. Existem jovens aqui que dentro da sua casa não são desprezados pela sua família e às vezes não tem motivação nenhuma de vir para a igreja, mas o Espírito Santo manda eu te dizer, eu já estou te dizendo, aguenta, porque diante da tua família eu vou te honrar para que todos saibam que eu sou Deus na tua vida e quando eu escolho, está escolhido. Aguenta. Queria pedir à igreja que você estendesse as suas mãos para cá. Isso, estenda as suas mãos para cá. Eu queria pedir à igreja que vocês orassem por esses jovens que vieram aqui à frente. Que você orasse comigo por essa geração. A gente costuma dizer que os jovens é o futuro da igreja. Eu discordo com isso. Os jovens é o presente. Porque só vai existir futuro se tiver presente. Os jovens são presente da igreja. E o diabo quer a qualquer custo nos tirar da presença de Deus. Mas ele não vai tirar você da presença de Deus. E a presença de